Mas vamos começar com o anúncio do Cruzeiro sobre a contratação de Neisser Villarreal, atacante colombiano, jogador de 19 anos, está na tela aí, 20 anos, na verdade, jogador que chega, foi destaque da seleção colombiana no Sul-Americano Sub-20, 9 partidas, 8 gols, 4 assistências, fez gol no Brasil, inclusive, e o Cruzeiro oficializando aí que assinou um pré-contrato com o atleta, tá, para a chegada dele no final do ano, tá, gente? Então ele não vem de forma imediata, mas já está tudo assinado com o Cruzeiro, terminando o contrato dele com o Milionários da Colômbia em dezembro, ele se apresenta ao Cruzeiro para realização de exames e tudo mais, e assinou um contrato aí válido por 5 temporadas. Antes de mais nada, assim, uma visão geral do jogador. Já conheciam ele? O que vocês acharam dessa aposta do Cruzeiro? Ô Caramujo, eu já conhecia um pouco o atleta, né? Já tinha acompanhado por conta desse sul-americano sub-20. Inclusive até tinha comentado sobre ele no Twitter, né? Assim, bem rápido, respondendo a algumas pessoas. É um jogador interessante. Ele pode atuar, né? E aí é sempre legal destacar isso. No Milionários ele joga um pouco mais aberto, né? Como um beirada ali, mas se busca sempre esse movimento do facão, de atacar ali por dentro. Mas na seleção colombiana, principalmente no Sul-Americano Sub-20, ele foi mais um centroavante de mobilidade. A gente até discutia isso em off aqui antes de começar o programa. A sensação que eu tenho é que essa é uma contratação pensando em um atleta para o ano que vem para ser uma opção ao Caio Jorge, dentro de características parecidas. É um cara que tem muita facilidade em fazer esse desmarque curto, de fazer esse facão também nas costas da defesa, que consegue cair para o lado do campo quando necessário, às vezes para abrir espaço para um meia, para outro atacante ocupar aquele espaço. Finaliza com poucos toques, né? Um atleta que, se você pega os gols que ele fez, na maioria das vezes ali é um domínio e já finaliza, ou finaliza sempre de primeira. Então é um movimento interessante. Ao contrário, por exemplo, do Sinisterra, do Kenny Arroyo, que são jogadores que tiveram destaque e já se provaram em outros sentidos profissionalmente, o Cruzeiro vai atrás do Villarreal pensando em terminar de trabalhar esse atleta. Então, por isso até eu penso nele como opção de banco de reservas, porque você tem um Caio Jorge, que é um atleta já consolidado, que está bem ali, que não tem um histórico recente assim tão grande de lesões, né? Então não fica tanto tempo fora, e isso dá tempo do Neisser Villarreal ser trabalhado com mais cuidado, entrando aos poucos, ganhando seus minutos. Então acho que é um movimento muito interessante do Cruzeiro e é pensar no futuro. O Cruzeiro tem feito aí contratações, se a gente pega essas últimas, né? O mais velho deles é o Sinisterra com 26 anos. 26 anos para o futebol é uma idade mais do que tranquila. Assim, o atleta, às vezes, ele está entrando no seu auge físico e técnico nessa idade. Então, acho que é muito importante o Cruzeiro também trabalhar dessa forma. E, claro, não existem negociações de graça no futebol, mas quando você antecipa, né, um jogador que até teve o nome vinculado ao Vasco da Gama, ali por cerca de 4 milhões de dólares, você consegue esse atleta mediante um pré-contrato, isso é muito interessante. É um movimento de um clube que está atento ao mercado e que tem dado autonomia ao seu departamento de scout. A gente sabe que o departamento de scout ele não é quem contrata, mas a partir do momento que ele tem autonomia para poder ser ali um balizador nas contratações, né, ter uma opinião considerável, acho que você está num caminho muito interessante. E é um cara que encaixa no perfil de jogo do Cruzeiro. É um cara que pressiona muito, é um cara que se movimenta bastante, tem essa questão da dedicação física. Torcer para que dê tudo certo. Quando ele chegar em dezembro, já conheça as instalações do clube. Acho que é um movimento bem legal, pensando para o ano que vem, mas também para o longo prazo. O Caramujo é um jogador que eu vi uma partida só, mas não foi aquela partida falar assim, vou observar esse atleta que, se eu não me engano, foi 3-1 para a Colômbia, diante do Brasil no Sul-Americano, Pedro. Ele fez um gol, né? Se eu não me engano, esse jogo. Acho que foi isso mesmo. Dois jogos, eu tenho que... Ele foi 1-0. Ele fez um gol e é um jogador que, no profissional, ainda vai buscando maturidade. E o Cruzeiro vai moldar esse atleta. Mas o que me chama a atenção é como o Cruzeiro está agredindo o mercado. Você pega grandes clubes da Europa, PSG mudou a forma de agir, o Chelsea buscando destaques, jogadores mais novos.
pensando em a longo prazo. Então, acho que o Cruzeiro está fazendo o caminho muito certo. É um jogador que ele precisa amadurecer para o futebol profissional, tanto que ele teve um destaque muito grande no Sul-Americano Sub-20. É um movimento muito interessante, que lá na frente vai trazer rendimento técnico Cruzeiro, rendimento financeiro. Eu acho que é o caminho certo. Lógico que o Cruzeiro, uma hora ou outra, vai trazer jogadores mais experientes, isso é normal do futebol. Mas o Cruzeiro está pensando muito lá na frente, como grandes clubes da Europa. A forma de agredir o mercado, eu achei muito interessante. Viu? Boa. Inclusive, assim, um detalhe que a gente está até olhando aí, o Gabriel passou por isso, né? Questão de não ser um jogador ainda tão consolidado no profissional. Aqui a gente tem alguns números do Vídea Real aí nessa temporada de 2025. Na seleção sub-20, ele foi brilhante, né? Jogou 11 partidas aí, e aí são jogos de 9 partidas foram do Sul-Americano sub-20, de fato, e 2 partidas foram amistosos. Ele teve aí 8 gols e 8 assistências, hein? Em 11 partidas, 16 participações em gol, que é um negócio muito absurdo. Ele estava sobrando na turma. Mas no profissional, efetivamente, né, no time de cima, foram 15 jogos aí pelo Milionários. Ele não marcou gol profissionalmente ainda e deu 3 assistências, né? É um jogador que teve uma pequena polêmica dele por ter subido na bola, né? Tipo o Soteldo lá, o árbitro até marcou a falta na oportunidade, o pessoal queria bater nele. Enfim, Neisser Vidia Real, que é Neisser com I, mas ele botou o Y para aparecer com o Neymar, teve isso também, né, nessa curta biografia do jogador. Esses números aí indicam para vocês assim, realmente uma aposta para o futuro, ou é um jogador que talvez já possa chegar ali tendo um impacto imediato nesse time do Cruzeiro? Indica uma aposta para o futuro. É um jogador que tem se desenvolvido, jogar ali é importante, né? O atleta ter esse tipo de experiência na seleção de base, e aí dentro do profissional ele tem crescido, né? Assim, recebido suas oportunidades e evoluído, mas é uma contratação, Caramujo, que eu confesso que me surpreenderia se já chegasse tendo um impacto imediato. Por tudo que apresentou no cenário do futebol profissional colombiano. É um cara de potencial, eu acho que é um cara que tende a crescer muito, sendo aquele, no primeiro momento, aquele jogador de segundo tempo, né, que entra, participa ali nos minutos onde o adversário está um pouco mais desgastado. Então, acho que é um cara pensando no médio e longo prazo, não para impacto imediato, até porque a gente projeta um cenário pelo menos aí, digamos, até o meio do ano, de permanência do Caio Jorge. Então, você não precisa que um centroavante, que um cara que chegue ali, ele tenha esse impacto imediato, porque você já tem o Caio Jorge, que é um dos principais jogadores do clube. Ô Pedro, e também nós temos os números dele no profissionais: 15 jogos, 0 gols, 3 assistências. No Milionários, ele joga mais pro lado do campo, né? Como você mesmo comentou. Já no Sub-20, que ele teve 11 jogos, 8 gols e 8 assistências, ele jogou mais de centroavante. Então, podemos dizer que ali deve ser mais a do cara, né? Jogando de 9, que os números são melhores. Eu acho que isso é um ponto bem importante, Gabriel, de você lembrar, porque é a questão do contexto. Onde talvez ele se destaca mais. E aí a gente tem que pensar em tudo isso. Eu acho, me surpreenderia muito se ele viesse para o Cruzeiro para jogar de ponta. Apesar que o futebol ele tem passado, né, por essa revolução, acho que todas as posições elas foram tendo essa questão da mudança do que diz respeito ao aspecto físico, principalmente da estatura. Talvez a última delas seja essa questão do ponta, né? Hoje o ponta, principalmente no cenário do futebol europeu, ele tem sido cada vez mais esse atleta um pouco mais espichado. Às vezes ele não é fortão, mas ele é grande ali, mais esguio, que é o caso do Neisser Vidia Real. Se eu não me engano, ele tem 1,85m, 1,86m. Então é um cara assim que se destaca mais por ser centroavante. Esse ponto que você levantou é muito interessante. Talvez seja esse também um dos motivos dele ainda não ter desabrochado jogando no Milionários.